substituição de isômeros de carotenos provenientes do óleo de palma híbrido. Este trabalho foi desenvolvido na Universidade de Brasília, em parceria com a Embrapa Agroenergia. O óleo de palma, a gente já viu aqui bastante, né? Ele é atualmente o óleo vegetal mais consumido do mundo. Em 2016, foram consumidas mais de 63 milhões de toneladas. Esse aumento da demanda, né, esse crescimento do consumo de óleo de palma, se deve, em parte, pela substituição de gorduras hidrogenadas, buscando soluções com baixo teor de trans. O Brasil ainda não é um grande produtor de óleo de palma, ele é apenas o 10º na posição mundial hoje, porém, ele tem grande disponibilidade de terras que são possíveis do crescimento da palma de óleo, né, com alta incidência solar e com bastante chuva. Então, nós temos potencial para nos tornar os maiores produtores mundiais de óleo de palma. O óleo de palma ele tem uma composição típica, né? Tem muito caroteno, tocoferóis e fosfolipídios. E, assim como todo óleo vegetal, ele precisa passar por uma série de refinos para se tornar adequado ao consumo humano. No caso do óleo de palma, a gente pode destacar a remoção da cor, né? O óleo de palma ele possui uma coloração vermelho-alaranjada muito forte, que inviabilizaria a utilização dele em diversos produtos de origem, produtos destinados à alimentação. E a gente também precisa tirar compostos de odor e sabor, garantindo, assim, a versatilidade. Tradicionalmente, o óleo de palma ele é refinado através do refino físico, que envolve, então, a degomagem, o branqueamento e a desodorização, devido ao seu alto teor de ácidos graxos. No caso do branqueamento, ele tem como principal objetivo remover os carotenos, né, que tem atividade de vitamina A, porém tem essa coloração muito forte, mas, industrialmente, também é retirado no branqueamento outros compostos, como metais, produtos de oxidação. Mas, industrialmente, esses carotenos não são totalmente removidos no branqueamento, porque, por eles serem moléculas termoláveis, parte deles é degradado durante a etapa da desodorização. Então, esse fenômeno, né, de degradação térmica dos carotenos na desodorização, esse processo é chamado de heat bleaching. A gente tem utilizado, então, o óleo de palma, tem estudado o óleo de palma híbrido, né, porque ele já está sendo utilizado no Brasil. Ele, na verdade, é uma hibridização do óleo nativo africano, né, que é a espécie guineensis, com a espécie sul-americana, que é a oleífera. Essa diferença, né, essa hibridização, resultou, então, em uma planta, uma palma de óleo, que tem maior resistência a doenças como o amarelamento fatal. Porém, ele tem maior nível de insaturação. Ele tem um alto teor de ácido oleico. Esse óleo de palma, ele, de acordo com informações que a gente tem, ele é mais difícil de refinar. Essa coloração do óleo de palma avermelhada, então, ela é devido à presença de carotenos. Os dois principais carotenos do óleo de palma são o beta-caroteno e o alfa-caroteno. Eles são isômeros e a única diferença entre eles é uma posição aqui da dupla ligação no anel beta-ionona. É uma diferença pequena, né, mas isso dá grandes diferenças na propriedade da molécula, né? Por exemplo, o beta-caroteno ele tem uma coloração muito mais avermelhada do que o alfa-caroteno. Isso é devido a posição da dupla ligação, que faz com que essa molécula tenha uma dupla ligação conjugada a mais do que o alfa-caroteno. Eu acho que está com os slides errados, né? Não foi atualizado. Porém, outra questão que tenha essa pequena diferença na dupla ligação também faz com que esses carotenos se degradem de forma
diferente, né? A gente já viu, por exemplo, por espectrometria de massas, que o beta-caroteno ele se fragmenta só até 444, a ionização dele, e o alfa-caroteno ele se fragmenta em 444 e 388. Então, isso é um indicativo que também, termicamente, na desodorização, esses dois isômeros vão se fragmentar de forma diferenciada. Então, o objetivo no nosso trabalho foi avaliar o desempenho de adsorventes comerciais na remoção de cada um desses isômeros, visando a inversão de cor do óleo de palma. Então, a gente fez os processos de adsorção, a gente tentou repetir em laboratório condições similares às industriais, ou seja, a gente pegou o óleo de palma bruto, adicionou ácido cítrico em solução aquosa, fez uma agitação forte, manteve isso por um tempo em rota evaporador para baixar a pressão, aí fez uma adição do adsorvente comercial, isso foi mantido novamente por 30 minutos em rota evaporador, né? Então, esse processo aqui de manter em rota evaporador, a gente utilizou para manter a pressão abaixo de 50 milímetros de mercúrio e diminuir a pressão de oxigênio, evitar reações de oxidação, e aí fez, então, a filtração. Isso aqui é só para a gente visualizar a diferença de cor que a gente obteve no nosso óleo branqueado. A gente fez concentrações de adsorvente de 0 a 9%. Então, assim, realmente, a gente testou em várias faixas de concentração. 9% de adsorvente é muito alto para industrial, mas a gente queria estudar numa ampla faixa para entender os fenômenos. E os ensaios foram realizados, então, a 90, 105 e 120 graus. A gente caracterizou os adsorventes, utilizamos 2 adsorventes comerciais, o Tonsil APT 210FF, que é uma terra clarificante acidamente ativada, e uma terra clarificante neutra, que é a Purflor B80. A gente analisou esses adsorventes por MEV, por porosimetria de nitrogênio e FTIR. Essas análises de microscopia FTIR, a gente também fez no adsorvente após o processo adsortivo, ou seja, recoberto com óleo. Então, pela análise de porosimetria de nitrogênio, a gente viu, como a gente esperava, que o adsorvente ácido ele possui uma área superficial muito maior. Mas o que aqui a gente está mais interessado é ver que o volume do poro do adsorvente ácido é considerável maior do que do adsorvente neutro, né? E também a gente conseguiu ver que é um material mesoporoso pela característica aqui da isoterma, de acordo com a classificação da IUPAC. A gente fez, então, posteriormente, a microscopia desses 2 adsorventes. Então, a gente vê que, morfologicamente, eles são muito diferentes. O adsorvente ácido ele possui uma superfície, uma estrutura granular, enquanto o adsorvente neutro possui uma estrutura filamentosa, mais agulhada, né? E, após o processo adsortivo, os dois ficam com uma aparência muito parecida, né? Que fica com aspecto arredondado. Então, quando a gente analisa o adsorvente, antes e após, a gente não consegue obter muita informação sobre o processo, né? Quando a gente faz, então, a análise de FTIR, a gente consegue perceber aqui um pico na banda de 1000, que é referente à ligação do silício com o oxigênio. Após a adsorção, esse pico aqui é deformado e aparece, então, um pico referente ao fosfato. Então, com isso, a gente consegue perceber que, de fato, o sítio adsortivo é a sílica, né, e ele está basicamente adsorvendo os fosfatos. A gente não conseguiu ver os carotenos nesse caso, né? E aqui também, na região de 3.500, a gente tem uma grande deformação. Isso mostra, então, que, durante o processo adsortivo, tem uma grande liberação de água do adsorvente.
né? O mesmo comportamento a gente conseguiu observar, então, para as terras clarificantes neutras. Porém, quando a gente pega os dados cinéticos e começa a fazer modelos de cinética de adsorção, aí que a gente começa a perceber as diferenças. Com a terra ácida, a gente, nas diferentes temperaturas, a gente pode ter 3 etapas ou apenas 2 etapas. Então, nas temperaturas mais baixas, acontecem 3 etapas. Então, a difusão ocorre a difusão intrapartícula, a adsorção propriamente dita e a difusão externa. A 120 graus não é importante mais a difusão intrapartícula. Devido à menor viscosidade do óleo, ele é capaz de entrar, então, não é um fator limitante a entrada do óleo dentro das partículas de adsorvente. E aí, quando a gente está trabalhando com neutro, que tem volume de poro menor, a gente só consegue ter 1 ou 2 etapas, e aí o comportamento é inverso. Quando a gente tem a temperatura mais baixa, que a viscosidade é maior, a gente não consegue ver uma incorporação de óleo dentro do adsorvente. Já nas temperaturas mais altas, isso é importante, então a difusão acontece em 2 etapas. Quando a gente faz as isotermas de adsorção, né, a gente usou essa ampla faixa justamente porque a gente queria ver todo esse comportamento. Nas regiões que eu tenho menor concentração de caroteno, maior concentração de caroteno, ou então menor concentração de terra clarificante, a gente vê que a adsorção ela é desfavorável. E isso também para ambas as terras. E aí a gente também percebe que, na verdade, tem uma formação, através desses dados, a gente consegue perceber que tem uma formação de um complexo, né, do adsorvente com óleo, e é isso que, de fato, está fazendo a adsorção dos compostos, né? E aí, para finalizar, então, a parte, de fato, dos isômeros, né, a gente fez a análise, primeiramente, por espectrometria de massas. Primeiro a gente fez essa análise qualitativa para a gente ter certeza, né, quando a gente está falando aqui cada isômero, que de fato é cada um desses isômeros, e depois a gente fez por cromatografia normal, acoplada com detector de fotodiodo. Então, a gente vê aqui um cromatograma, né, tem um padrão de beta-caroteno. Quando a gente analisa o óleo de palma híbrido, a gente vê que tem os 2 isômeros, o isômero alfa e o isômero beta. Quando a gente faz o branqueamento com a terra clarificante neutra, a gente vê aqui que tem uma grande redução do beta-caroteno, que é esse segundo pico, porém o alfa ele permanece praticamente constante. Quando a gente faz com o branqueamento com adsorvente ácido, tem uma grande remoção aqui do beta-caroteno, mas a gente consegue ver também a remoção do alfa-caroteno, né? Então, essa análise a gente fez por massas, né, para identificar esses 3 isômeros, esses 2 isômeros, o beta-caroteno e o alfa-caroteno. Posteriormente, então, a gente fez a cromatografia para também identificar o isômero 9-cis beta-caroteno, então, que tem uma ligação cis que gera essa dobra na molécula. Então, a gente fez os ensaios com 2 concentrações de adsorventes, né? O que a gente percebe, eu vou mostrar aqui nessa concentração maior, mas com ácido, a gente vê uma redução completa aqui do isômero 9-cis, beta-caroteno, e com neutro não consegue ter essa remoção completa, né? Tem uma redução, mas ainda sobra um pouco desse isômero no óleo branqueado. Tem uma grande redução do beta-caroteno, que é essa barra vermelha, e uma pequena redução do alfa, né? O adsorvente ácido ele consegue remover melhor todos os tipos de isômero. O neutro ele consegue remover bem apenas o isômero beta-caroteno. Então, a gente consegue perceber que o beta-caroteno ele é adsorvido preferencialmente. A terra clarificante neutra ela é mais seletiva que a ácida, porém, a gente ainda não sabe exatamente de fato, qual que é o melhor isômero que a gente deveria estar retirando, né? Mas
sem dúvida, são necessários alguns estudos para entender melhor essa diferença de comportamento, entender por que o beta-caroteno é absorvido preferencialmente, né? Outra conclusão importante que a gente tira desse trabalho é que, definitivamente, a gente tem que estudar no branqueamento cada isômero de caroteno, se a gente quiser entender a inversão de cor, e não apenas estudar os carotenos totais, que é o que tem demonstrado os trabalhos na literatura até então. Eu gostaria de agradecer ao Congresso pela oportunidade, a presença de todos. Muito obrigada.